capítulo 18, a partir do versículo 9. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. E diz assim o texto sagrado: Ele também contou a seguinte ilustração a alguns que confiavam na sua própria justiça e consideravam os outros como nada. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era cobrador de impostos. O fariseu ficou em pé e começou a orar o seguinte no íntimo: Ó Deus, eu te agradeço que não sou como todos os outros, extorsores, injustos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana, dou o 10º de tudo que adquiro. Mas o cobrador de impostos, parado à distância, não queria nem levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Eu lhes digo, este homem desceu para casa mais justo do que aquele fariseu. Então, meus irmãos, aqui o texto nos apresenta, 2 personagens nesta parábola, um fariseu e o outro publicano, um cobrador de impostos. O fariseu, ele era visto, como o exemplo, ele era tido como o justo, como um tzadik. Então, o texto sagrado nos mostra que Jesus estava contando, esta parábola, dizendo que esses 2 personagens, o fariseu, que para todos tinha que se parecer como o justo, um tzadik, e um publicano, um cobrador de impostos, ele era visto, pelos religiosos e pelos moradores, pelos judeus, como um traidor, um ladrão, porque ele cobrava impostos para Roma. Ele trabalhava, era um judeu que estava trabalhando para Roma. Então, ele era tido como um traidor da nação. E os 2 estavam no templo. O fariseu, por ele ser um religioso, e querer ser visto como um justo, um tzadik, ele poderia frequentar as sinagogas. Já o publicano, ele não podia frequentar as sinagogas, porque ele não era bem visto, ele não era bem-vindo. Como eu disse, ele era considerado um traidor da pátria, um ladrão. Então, os fariseus, os religiosos, não só os fariseus, mas os escribas, os religiosos da época, incitavam o povo contra os publicanos. Mas para quem que Jesus está contando essa história? Nós vamos ver que essa história, ela é contada para os fariseus, mas também no meio dos fariseus estavam também os cobradores de impostos e os tidos como pecadores. Aonde que a gente tem esta afirmação? No capítulo 15 de Lucas. No capítulo 15 de Lucas nós vamos ver que os cobradores de impostos e os pecadores se juntavam em volta de Jesus para ouvi-lo. Então, a partir do capítulo 15, nós vamos ver que Jesus começa a contar algumas parábolas, para ilustrar os seus ensinamentos, o que ele estava querendo passar para aquele povo. Então, Jesus vai contar aqui a parábola do filho pródigo, Jesus vai contar aqui a parábola do juiz iníquo, e logo após, no capítulo 18, Jesus vai contar a parábola do fariseu e do publicano. A Priscila está colocando aqui, um feliz tabernáculos. Essa semana nós estamos celebrando a festa dos tabernáculos. Nós da Assembleia Talmidim comemoramos, no pôr do sol do Shabat para o domingo,
Então hoje nós estamos no terceiro dia, né? No terceiro dia de festa, né? De sábado para domingo é o primeiro dia, de domingo para segunda o segundo dia, e de segunda para terça o terceiro dia. Na realidade estamos entrando no quarto dia de festa, não é mesmo? Quarto dia de festa. Então, para você, uma feliz semana, uma feliz festa dos tabernáculos, que a alegria da Torá, né? A alegria de cumprir, de obedecer, de se estudar a Torá, de se viver a Torá, esteja sobre a tua vida, esteja sobre a sua casa, tá bom, meu irmão? O propósito também desta porção, desse estudo de hoje, é nos fazer lembrar que nós precisamos viver de acordo com a Torá. Nós precisamos moldar a nossa vida à palavra de Deus, e não o contrário, não moldar a palavra de Deus às nossas vidas. Então, essa porção ela está sendo contada, né, para os publicanos e para os tidos como pecadores, mas há também no meio deles fariseus, né? Os religiosos sempre estavam ali infiltrados, estavam ali observando, acompanhando, queriam entender o que Jesus estava falando para se levantar contra, né? E muitas vezes até para ver se Jesus poderia escorregar, né? Se Jesus iria falhar no seu ensinamento, na aplicação da Torá, para ter uma justificativa, para levar Jesus até o Sinédrio, né? Acusá-lo de algumas coisas. Então eles ficavam observando, e não é diferente nos nossos dias, né? A Bíblia vai dizer que há uma nuvem de testemunha que estão a nos observar, querendo, irmãos, às vezes pegar uma pequena falha nossa para nos expor, né? Ah lá, fulano não é crente, ah lá, fulano diz que serve ao Senhor. Então eles ficam, né, observando os religiosos e também os não religiosos, né? Aqueles que não têm, os iníquos, ou seja, aqueles que não têm fé, aqueles que não observam nada, mas eles observam a tua vida, a minha vida, para tentar nos expor, né? Tentar, vulgarmente falando, queimar a nossa imagem, não é mesmo? Mas que eles continuem nos observando e que o nosso testemunho fale muito mais do que as nossas palavras, e que através do nosso testemunho, da nossa prática, né, da instrução de Deus, eles possam enxergar Yeshua, possam enxergar Jesus e vir para os caminhos do Senhor, não é mesmo? Então, que o Senhor nos ajude. Então, o Senhor Jesus, ele está falando ali para os publicanos, para os pecadores, mas há também no meio deles os religiosos, os fariseus. Então Jesus começa dizendo, ele também contou a seguinte ilustração a alguns que confiavam na sua própria justiça. Então, aqui a gente percebe que Jesus está falando para os fariseus. Ele contava essa ilustração a alguns que confiavam na sua própria justiça. Então, entre aquela multidão que estava cercando Jesus ali para ouvi-lo, ali também estavam os fariseus. Lucas capítulo 16, no versículo 15, nós temos esta prova, porque, como eu falei, no capítulo 15 começa a história. Lucas começa a contar que Jesus estava falando com as pessoas, Jesus estava ensinando, né? Então, no capítulo 16, no versículo 15, nós vamos ver que os fariseus também estavam ali misturados. E diz assim: assim ele lhe disse: vocês são os que declaram justo diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que tem muito valor para os homens é repugnante à vista de Deus. Mas, irmão Bruno, aqui não diz que é os fariseus. Mas, se você ler o versículo 14, você vai entender. Os fariseus que amavam o dinheiro estavam escutando tudo isso e começaram a zombar
dele. Então, enquanto Jesus estava ali ensinando muitas vezes por parábola, né, usando as parábolas para ilustrar os seus ensinamentos, os fariseus que estavam ali naquele meio, eles ficavam zombando, ficavam rindo, né? E de novo, né, irmãos, parece que essa história está sendo contada nos nossos dias, porque hoje também a gente abre as lives, a gente monta estudo bíblico, e há muitos que se acham tzadik, se acham justos, né? Eles observam as nossas lives, eles zombam, fazem comentários maldosos, mas que o Senhor os repreenda. A minha função aqui é apenas pregar a palavra de Deus e não entrar em vãs discussões, porque assim também me orienta a palavra de Deus. Aqueles que quiserem ouvir a palavra, ora, que o Senhor os abençoe e os faça prosperar e crescer espiritualmente. Agora, aqueles que se acham justos, né, que se acham tzadik e ficam zombando, que o Senhor os repreenda e que o Senhor tenha misericórdia deles, não é mesmo? A nossa função aqui não é brigar com ninguém e nem entrar em vãs discussão, não. Mas vamos seguindo. Então, aqui nós vimos, né, que os fariseus, eles estavam ali no meio, zombando, caçoando dos ensinamentos de Jesus, porque Jesus não era um religioso como eles. Jesus estava cumprindo a missão do Pai. Qual era a missão que Jesus recebeu? Trazer o povo de Deus de volta à presença do Pai, porque o povo estava se desviando das instruções de Deus, o povo estava se esquecendo de Deus. Eles celebravam alguns ritos, né, alguns rituais, mas apenas por celebrar. O temor de Deus já não estava mais no coração deles. A mente deles já não pensava, né, no Senhor. Então eles acreditavam em outros deuses, acreditavam em outras doutrinas falsas, né? Esses religiosos levantaram tradições e tornaram essas tradições em leis. Então eles estavam seguindo mais as tradições do que as próprias instruções de Deus. E o Senhor, por nos amar, por amar o seu povo, né? O Senhor manda na plenitude dos tempos o seu Filho Jesus para quê? Para cumprir uma missão que era trazer o povo de volta à obediência, trazer o povo de volta ao conhecimento, né, da palavra. Nós vemos, né, no texto sagrado que o Senhor vai dizer que o povo se corrompe. Por quê? Por não conhecer as Escrituras, né? Então é muito mais fácil seguir tradições. E Jesus vai dizer em Mateus, no capítulo 15, versículo 6, que o povo estava anulando as instruções de Deus por priorizar as tradições. Ô, seu Luiz Sebastião, meu amigo, o vulgo Braguinha, meu amigão. Saudade de você, meu amigo. Shalom, um abraço a todos aí de Petrópolis, cidade boa. Então, meus irmãos, os fariseus estavam ali caçoando, né? Os religiosos estavam ali caçoando das instruções de Jesus. E aí Jesus, contando a parábola, diz: 2 homens subiram ao templo para orar. Eles foram ao templo para orar. E era costume do povo israelita, né, do povo judeu, ir ao templo para orar. Haviam horas específicas que eles adentravam ao templo para orar. Se eu não estou enganado, era 9 horas da manhã, meio-dia e 15 horas. São esses os 3 horários, né, que o povo ia ao templo para orar, né? Então, aqui Jesus está dizendo que os 2 homens, o religioso e o publicano, foram lá no templo com um objetivo: orar. E o que é orar, irmãos? Falar com Deus, buscar intimidade com Deus, se humilhar diante de Deus, reconhecer que Deus é soberano na nossa vida,
contar para Ele, né, todas as nossas dificuldades. Jesus fez isso, e Jesus até nos ensinou a orar, reconhecendo que o Senhor é soberano nas nossas vidas, agradecer ao Pai pelas provisões, pedir ao Pai que nos afaste, né, do maligno, nos afaste do mal, pedir ao Senhor o perdão das nossas falhas e dos nossos pecados, reconhecendo, né, que somos frágeis, como celebramos na festa dos tabernáculos, né? As cabanas que representam a fragilidade das nossas vidas, a dependência que temos do Senhor. Então o Senhor está dizendo que eles foram lá com este objetivo, orar. E aí o texto, o relato de Yeshua, né, o relato de Jesus começa que o fariseu, né, apontando o fariseu como ele estava orando, né? O fariseu ficou em pé e começou a orar no seu íntimo. Ficou em pé. Ele queria ser visto, né? Ele queria se expor. Então, como eu disse, né, já era um costume desses religiosos se mostrar uma santidade. Mas veja o que diz Mateus capítulo 23, versículo 23. Veja o que Jesus fala sobre eles. Mateus capítulo 23, versículo 23. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque dão o 10º da hortelã, do endro e do cominho, mas desconsideram as questões mais importantes da lei, isto é, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Então, meus irmãos, eles estavam muito preocupados, né, em aparecer, e nós vamos ver aqui no texto, sempre tem uma música que me incomoda na hora da live, que o fariseu, ele fica de pé e ele começa a orar no íntimo. Olha o que ele diz: ó Deus, eu te agradeço que não sou como os outros. Ele está dizendo, eu sou melhor do que os outros. Eu te agradeço por me fazer melhor do que os outros. Então ele quer aparecer, ele quer mostrar uma santidade, né? Ele quer mostrar essa santidade para os outros e para Deus. Mas na realidade, esta oração, irmãos, ele não está fazendo para Deus, ele está fazendo para ele mesmo. Ele está querendo mostrar para ele mesmo que ele é o melhor, né? Que ele é o mais santo. E há muitos assim hoje, que querem apresentar uma santidade que não tem, que não vivem. E Jesus chama esses de hipócrita. Hipócrita, ele tem um pensamento, mas ele age de uma forma diferente. Ele conhece as instruções de Deus, mas ele não vive. Ele só quer mostrar para os outros que ele é o espírito do engano, verdade. Ele tem o espírito da mentira, do engano. Então ele quer orar nas praças públicas, né? Ele quer mostrar uma santidade, como o fariseu aqui, que ao entrar no templo, o que ele fez? Ele se colocou de pé, para que todos pudessem enxergar lá, ele está orando, como é santo, como é um homem de oração, como é uma mulher de oração. Aquele ali é santo mesmo, aquele ali é dedicado ao Senhor. Mas, irmãos, o Senhor, nós podemos enganar uns aos outros, mas o Senhor nós não enganamos. Em Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus chama esses religiosos de hipócritas. Hipócritas, por quê? Porque eles não vivem a justiça, eles não vivem a prática das instruções de Deus. Eles vivem aquela fé de que levantou a mão, agora estou salvo. Não preciso mais ler a palavra, não preciso ter vida de oração,
não preciso ter prática da palavra. Levantou a mão e está tudo certo, acabou. Não vive a justiça, não colocam em prática a palavra de Deus, não colocam em prática a misericórdia. Para os outros só lei, e lei no sentido vulgar da palavra, né? Condenação, é só condenação para os outros, só os outros que erram. Ele não, ele é o santarrão. Só a igreja do outro que não presta, só a fé do outro que não presta, só o ensinamento do outro que não, o dele presta. Ele não tem vida com Deus, mas o ensinamento dele presta. Ele não é fiel. Ele não é fiel, é como uma prostituta. A Bíblia compara a falta, a ausência da fidelidade a Deus como uma traição, como um ato de prostituição. Então eles querem parecer uma coisa que eles não são. E existem os fariseus hoje. Eles se vestem como cristãos, eles se vestem como servos do Senhor. Eles sobem no altar para pregar a palavra de Deus, eles usam a palavra de Deus, mas acabou aquilo ali, o espetáculo, Porque para eles aquilo ali é um espetáculo. Aí eles batem na esposa, maltratam o filho, não tem vida, em comunhão com a sua família. Roubam os fiéis da igreja, da sua denominação, da sua congregação. Perdem dinheiro aí, dizendo que é para a obra de Deus, mas não é nada, é para o bolso deles. Não são fiéis ao Senhor, são fiéis ali, enquanto estão diante da membresia, mas por detrás não tem vida com Deus. Mas o Senhor está contemplando os passos do homem. Haverá um dia que todos iremos prestar conta dos nossos atos. Então o fariseu ele começa a orar dizendo que ele é melhor do que todo mundo. Ele está falando com Deus ali no templo. Obrigado por eu não ser um ladrão, por eu não ser um adúltero. E ele se compara até ao cobrador de impostos. Muito obrigado por eu não ser ele, por eu não ser esse cobrador de impostos, por eu não ser esse publicano. Mas aí Jesus vai dizer que o cobrador de impostos tem uma outra ação diante de Deus. Ele vai ali também com o objetivo de orar, mas a sua ação é diferente, a sua oração é diferente. A busca deste homem, que era tão mal visto pela sociedade e pelos religiosos da época, é diferente. E veja, ele no versículo 12, o versículo 12 continua, falando sobre o fariseu, e o fariseu continua na sua oração dizendo: jejuo 2 vezes por semana, dou o 10º de tudo o que adquiro. Ou seja, ele está dizendo: eu faço além do que a lei me pede, eu faço além do que as instruções me pedem. Pois há uma ordenança, do povo, que o povo tinha que jejuar uma vez por ano, numa data específica. E ele está dizendo: não, eu jejuo 2 vezes na semana, eu vou além, eu dou o dízimo de tudo que eu faço, eu dou o dízimo. Irmãos, reparem que, não, vou deixar para falar isso mais para frente, mas vamos no versículo 13. Mas o cobrador de impostos, parado à distância, não queria nem levantar os olhos para o céu. Enquanto o fariseu estava lá de pé, querendo ser visto e se gloriando pelos seus feitos, o publicano não. Ele está distante e ele não consegue nem levantar a cabeça aos céus. Ele não consegue nem olhar para os céus. E batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim,
um pecador. Enquanto o outro está lá se gloriando pelos seus atos, pelos seus feitos, mas não tinha, na realidade, vida com Deus, né? Porque ele queria aparecer, ele queria se mostrar justo, confiava na sua própria força. O publicano entra no mesmo lugar de adoração a Deus, com o objetivo de orar. Ele se ajoelha, ele não consegue, né, levantar os olhos para os céus. Eu imagino então ele ajoelhado com o rosto em terra, se humilhando na presença de Deus e reconhecendo a sua natureza pecaminosa. Talvez, irmãos, por ser um homem temente a Deus, isso a Bíblia não nos fala, mas nós podemos conjecturar aqui que mesmo ele sendo um publicano, mas ele era um homem temente a Deus. Acredito que aquele homem cumpria as instruções de Deus. Pois qual o indício? O fato dele ir ao templo, buscar ao Senhor. Talvez aquele homem também jejuava. Talvez aquele homem colocava em prática as instruções de Deus, ou se esforçava em colocar. Mas quando ele entra no templo, ele reconhece que ele é um pecador e que ele depende da ajuda de Deus e que ele depende das misericórdias de Deus. E aí, meus irmãos, eu convido você a abrir no livro dos Salmos, no capítulo 51. A oração que este homem faz é uma oração muito parecida com uma oração que Davi também vai fazer. Deixa eu marcar aqui para não perder. Salmo de número 51, versos 1 e 2. Escute-me, vocês que buscam a justiça, que procuram... Perdão, irmãos, eu estou em Isaías. Salmo 51. Mostre-me favor, ó Deus, segundo o teu amor leal, segundo a tua grande misericórdia. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente do meu erro e purifica-me do meu pecado. É parecido, irmãos, a oração de Davi. Mas o cobrador de impostos, parado à distância, não queria nem levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Imagino eu que ele estava ali dizendo: Senhor, tem misericórdia, eu conheço as tuas instruções, eu conheço, Pai, a tua palavra, mas como Paulo, né? O pecado está sempre diante de mim. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas a minha carne, Senhor, me leva a fazer o mal. Vamos para outro texto, Salmos de número 34, versículo 18. Salmo de número 34, versículo 18. Jeová está perto dos que têm coração quebrantado. Ele salva os que têm espírito esmagado. Era assim que aquele publicano estava. Com seu espírito esmagado, ele batia no peito, dizendo: eu sou um pecador, Pai, tem misericórdia de mim. Enquanto o fariseu apontava para ele, dizendo: não sou como ele. E realmente não era. Atitude, a árvore, ela é conhecida pelo fruto que ela dá. O publicano batia no peito dizendo: eu estou esmagado, Senhor, eu sou um pecador. Veja, Salmo 57, verso 15. Salmo 57, verso 15. Perdão, irmãos, eu acho que eu anotei errado. Não é verso 15, não. É o verso 5. Deixa eu ver aqui.
Eu acabei anotando errado. Não é esse o texto que eu gostaria, não. Mas vamos seguir. Então, meus irmãos, nós vemos aqui um homem buscando a misericórdia de Deus. E nós vimos no Salmo 34 o salmista dizer que o Senhor está perto daqueles que se humilham, daqueles que conhecem a sua falta, a sua falha. É desses que o Senhor está perto. São essas orações que o Senhor quer ouvir. Ele quer ouvir que você está tentando, que você está lutando, que você precisa da ajuda dele. Não que você já faz, que você eu sou um pastor, eu sou um líder de louvor, eu sou um missionário, uma missionária, eu sou um rabino, eu sou um padre. Não. Porque o Senhor, quando olha para nós, ele não enxerga nenhum desses títulos. Ele enxerga filhos. E filhos que precisam da ajuda dele. Mas ele quer ouvir você dizer: pai, eu não estou conseguindo lutar contra este pecado. Pai, eu não estou conseguindo vencer esta minha natureza. Eu preciso do Senhor. Versículo 14. Jesus diz: eu lhes digo, este homem desceu para casa mais justo do que aquele fariseu. Porque todo aquele que se enaltecer será humilhado, mas quem se humilhar será enaltecido. Irmãos, o Senhor não vem buscar títulos. O Senhor vem buscar um povo fiel, um povo que ama a Deus, um povo que vive a palavra de Deus. Esta tem que ser as características da noiva de Jesus. A igreja, ela tem que amar o noivo, ela tem que ser fiel ao noivo, e ela tem que ser santa, porque o noivo é santo. Mas uma noiva que se exalta, uma noiva que é espalhafatosa, que quer aparecer, essa não é a noiva de Jesus. Essa é a prostituta. Ela coloca brincos, ela coloca enfeites, ela quer ser vista, ela quer chamar a atenção, ela quer seduzir. E é esse o papel dos religiosos. Jesus vai dizer em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 20, que o Senhor conhece a ação, a fé, as atitudes de uma igreja, mas o Senhor Jesus vai dizer que há algo contra ela. Ela tolera Jezabel, os ensinamentos falsos. Ela tolera as tradições. Ela coloca as tradições acima das instruções de Deus. Talvez ela até vive as instruções de Deus, mas a prioridade está em obedecer à tradição. Não, o meu rabino, não, os sábios falaram, não, os pais da igreja me ensinaram, nos ensinaram assim, está na convenção da nossa igreja que tem que ser assim. Não tem vínculo com Deus, não praticam a fidelidade, não praticam a misericórdia. Não é esses os que o Senhor vem buscar, mas aqueles que se humilham, aqueles que buscam a palavra de Deus. Talvez aquele publicano, irmãos, como eu disse, ele conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia. Por isso, por conhecer, ele vai até o templo. Era o único lugar que ele podia ir para buscar o Senhor, porque nas sinagogas ele não podia entrar. Então o único lugar que ele podia orar era no templo. E por conhecer, e é isso que muita gente não entende, irmãos, por conhecer as instruções sagradas, é que Paulo vai dizer: eu não sabia o que era pecado sem antes conhecer a lei.
Você não conhece o que é infração no trânsito se você não conhece a legislação do trânsito. Você não conhece o que é um crime, né? A prática de um crime, se você não conhecer as leis do seu país. E é por isso que eu imagino, eu conjecturo aqui aquele homem se humilhando na presença de Deus e dizendo: Senhor, eu não consigo nem olhar para os céus, porque a tua palavra me ensina que eu devo fazer isso, mas eu não consigo. Não é fácil, irmãos. Essa mensagem aí de que você vem para o Senhor e tudo vai ser mil maravilhas é mentirosa. É um ensinamento de Jezabel. É uma falsa doutrina. Que você só vai ter vitória, é mentira. Vai ter muita luta. Porque é necessário renunciar, meus irmãos. Vai ser odiado por todos, porque o próprio Jesus vai dizer: o mundo me odeia e vai odiar vocês também. Como este publicano, odiado pelo fariseu. Obrigado, Senhor, porque eu não sou um ladrão, eu não sou um adúltero, eu não sou um publicano como aquele. Colocou o publicano num balaio, né? Num balaio de pessoas não bem vistas, de desobedientes, de pecador. Mas o salmista vai dizer que o Senhor está próximo daqueles que têm o coração quebrantado. Salmo 138, verso 6. Salmo 138, verso 6. Embora Jeová seja elevado, ele olha para o humilde, mas o arrogante ele só conhece de longe. Em algumas tradições está escrito: ele o vê de longe. O Senhor conhece cada um de nós. Ele sabe a sinceridade do nosso coração, ele conhece os nossos atos, a nossa fé, ele conhece. Salmo 138 vai dizer: embora Jeová seja elevado, ele olha para o humilde. Aos que se humilham na presença do Senhor, estão sendo contemplados pelo Senhor. Toda segunda-feira, pelo Google Meet, nós estamos aqui junto com os irmãos, né? Irmãos de perto aqui do Rio de Janeiro, próximo à Baixada Fluminense, irmãos de longe, irmãos de São Paulo, irmãos do Rio Grande do Sul, irmãos do interior de São Paulo, irmãos de Santa Catarina, irmãos de Rondônia, irmãos aqui da Baixada Fluminense. Toda segunda-feira nós estamos aqui orando de joelhos, nos humilhando na presença do Senhor. E ontem tivemos uma experiência maravilhosa com Deus, e essa experiência ela nos seguiu até o dia de hoje, porque ontem nós estávamos aqui orando de joelhos pelas causas impossíveis, e havia uma irmã que a causa para ela era impossível. A mãe dela estava internada no hospital, e nós estávamos aqui orando, pedindo ao Senhor que fosse lá visitar a mãezinha dela que estava lá no hospital. E hoje pela manhã nós recebemos a resposta de que a mãe dela havia recebido alta e já estava em casa. Uma causa impossível para aquela mulher. O Salmo 38 diz: o Senhor Jeová, por mais elevado que ele seja, ele olha para os humildes, ele olha para aqueles que se humilham. Não humilde no sentido de pobreza, de miséria, não. Para esses também o Senhor ele olha. Mas aqui é humildade
no sentido de reconhecer que não somos nada, que o Senhor é tudo nas nossas vidas. Mas aqueles que se acham, né? Não, eu tenho tantos anos de caminhada. O Senhor, de longe o Senhor já sabe quem é, já conhece a arrogância. Isaías 57. Isaías capítulo 57, versículo 15. Pois assim diz o enaltecido e elevado, que vive para sempre e cujo nome é santo. Eu resido no lugar alto e santo, mas resido também com os esmagados e humildes de espírito, para reanimar o espírito dos humildes e para reanimar o coração dos que estão sendo esmagados. Às vezes a gente está destruído, né, irmãos? Às vezes a vida, né, a correria, as lutas da vida nos deixa, irmão, esmagado, destruído. Acontece comigo também. E aí a gente não tem assim ânimo, né, para ler a palavra, não tem ânimo para entrar em oração, não tem ânimo para ir ao culto ou assistir um culto online, como a nossa congregação tem este hábito, né, de fazer cultos online, para que os irmãos que estão distantes possam participar. Às vezes a gente está tão na crise do problema que a gente não tem ânimo. Mas veja o que diz o profeta Isaías, que o Senhor, o nosso Deus bendito, o enaltecido e elevado, ou seja, o soberano, que vive para sempre, cujo nome é santo. Olha, no meu texto aqui está entre aspas, ou seja, não é o profeta quem está dizendo, ele está usando as palavras de Deus. O Senhor disse: eu resido no lugar alto e santo, mas resido também com os esmagados e humildes de espírito, para reanimar o espírito dos humildes e para reanimar o coração dos que estão esmagados. Então, meu irmão, mesmo sem vontade, mesmo enfraquecido, mesmo aí com pouca força, não desista. Busque ao Senhor, mesmo que você não consiga olhar para os céus como aquele publicano. Eu quero dizer que o Senhor está ouvindo a tua oração. Ele está pertinho de você. Ele está enxugando as tuas lágrimas. Ele está reanimando. Ele está te dando força, vigor. Ele está animando a tua fé. Não perca a fé, não perca a esperança, porque tu tens um Deus que cuida de ti. Tu tens um Deus que te ama, que te guarda. Se você não está conseguindo, meu irmão, nesta caminhada vencer, peça ajuda ao Senhor. Clame por Ele. Irmão Bruno, eu não consigo sozinho. Então participe conosco. Temos live aqui de oração na segunda-feira. Temos live de oração aqui na quarta-feira. Temos esta live de estudo bíblico na terça. Temos uma live de estudo bíblico no sábado. Braguinha, eu vou estar orando pela tua vida, meu irmão. Eu vou reforçar, né, as minhas orações, porque eu oro pelos meus amigos e você faz parte desse meu clã de amigos. Mas, meu irmão, eu estou aqui à disposição. Não perca a fé, meu amigo, não perca a fé. Mesmo sem força, mesmo sem vontade, busque ao Senhor. Clame, entra no teu quarto. O teu quarto é um local de oração. Fecha a porta do teu quarto, dobre o seu joelho, clame ao Senhor, diga para Ele, abra o teu coração para Ele. Irmãos, Tiago vai dizer que a gente às vezes não recebe porque
a gente não sabe pedir, a gente não sabe orar ao Senhor. Faça uma oração sincera. Senhor, eu não estou conseguindo. Senhor, eu estou triste porque eu ainda não estou vendo, Pai. Me mostra que o Senhor está comigo, me toma pela tua mão, me fortalece. Irmãos, eu já fiz essa oração e o Senhor já me respondeu. Não estou querendo aqui dizer que eu sou o mais santo. Eu não estou aqui querendo ser este fariseu do contexto bíblico, não. Eu estou aqui dividindo com você a minha experiência. Você vai conseguir, Deus vai responder a tua oração. Mas não desista. Aquele publicano, irmãos, imagino eu, deveria ser xingado pela população, né? Maltratado. Ele era, como é que eu posso dizer, renegado, né? Mas ele sabia que ali era a casa do Pai. E ele se coloca de joelhos ali na presença do Pai. Não consegue nem levantar os olhos. Mas ele diz, ele bate no peito. Ele está afirmando para ele e para Deus: Senhor, eu sou um pecador. Eu dependo de Ti, Pai. Eu preciso de Ti. Faça isso, meu irmão. Faça isso. Agora, não fique também sem congregar. Não é bom ficar sem congregar. Busque uma casa que sirva ao Senhor, que sirva a palavra de Deus aí pertinho da sua casa. Mas você também pode participar aqui conosco. Temos as nossas lives aqui, tem sido uma bênção, temos tido muitas experiências para contar. Mas não seja como os fariseus. Não seja, não se ache, não se engrandeça por você mesmo. Deixe o Senhor te engrandecer, deixe o Senhor cuidar de você, deixe o Senhor te guiar, meu irmão. E eu tenho certeza que você vai ver. Você vai ter experiências poderosas para contar. E muitas vidas irão ver o Senhor na tua vida. Basta você se entregar. Aquele publicano estava reconhecendo os pecados dele. Estava reconhecendo. Reconheça o seu pecado e faça techuvá. Volte-se para a palavra. Abandone. Reconheceu? Agora abandona. E volte-se para a palavra. E eu tenho certeza que você verá as coisas mudarem. Você verá a glória de Deus. Você será cheio da Shalom do Eterno. Porque o Eterno está próximo daqueles que se humilham diante da presença dele. Amém, meus irmãos? Muito obrigado pela sua presença nesta live aqui. Ela vai estar gravada no Facebook. Eu peço a você que me ajude. Compartilhe este vídeo. Dá aí um joinha para nós, dizendo que você gostou. Vamos tentar também passar este vídeo para o YouTube. E se você puder, compartilhe também, para que a plataforma entenda, né, que esta mensagem foi uma mensagem boa da palavra de Deus. Toda mensagem da palavra de Deus é boa. Mas se você puder, me ajude a compartilhar, me ajude a levar esta mensagem a mais pessoas. Eu não estou buscando aqui seguidores para mim. Eu estou buscando seguidores para o Senhor. Seguidores da palavra dele. Amém, meus irmãos? Então, Braguinha São Luís, muito obrigado. Minha esposa Priscila. E a você que está nos assistindo aí no ao vivo, ou você que está nos assistindo no gravado, que o Eterno te abençoe. Que o Eterno te abençoe e te guarde.